Depois do cinema, a gente fala de política, é hora de tomar café com o Danilo Cacheta. E essa semana, bom dia, Danilo. Bom dia, tá com Mônica, saudade bom de dia para você. todo mundo. E essa semana foi uma semana intensa, né, Danilo? A semana que começamos aí a vacinação. E hoje já tem uma outra notícia a respeito que dá um certo alívio, né? Alívio, Mônica, notícia boa, né? Porque a grande preocupação de todo mundo era o seguinte: bom, a vacina começou, mas e agora? O que vai acontecer daqui para frente? Porque vieram tão pouquíssimas doses, né? Não deu nem por cheiro, como diria minha mãe. Mas assim, o que acontece? Agora, ontem à noite, nós tivemos a boa informação de que a Índia resolveu despachar aquelas 2 milhões de doses da vacina de Oxford. E ela é muito interessante porque, tudo bem, são 2 milhões, é uma quantidade muito pequena, mas pelo menos não vai interromper o fluxo da vacinação no Brasil. E aí nós temos, por exemplo, hoje, mais 4 milhões e 800 mil doses que a Anvisa, a partir das 3 horas da tarde, vai analisar o pedido de autorização para o uso emergencial, que é aquele lote da Coronavac. Sim. Coronavac produzida aqui, envasada no Brasil, então precisa de uma nova autorização da Anvisa para isso. A Anvisa vai fazer essa análise hoje pela diretoria colegiada às 3 horas da tarde. A expectativa é muito grande nesse sentido, Mônica, exatamente porque a Anvisa no domingo passado já liberou a Coronavac, que é essa que o Brasil começou a receber, essa imunização começou aqui nessa semana. Então, muito provavelmente, assim, tudo indica que deve também ocorrer a liberação de mais 4 milhões e 800 mil doses. Com as 2 milhões de doses da Índia, nós temos aí já quase 7 milhões de doses a mais para começar a imunização na semana que vem. Então, isso, Mônica, vai começando aos poucos a atender a demanda daquele grupo prioritário. Porque o grupo prioritário, é bom que a gente diga, então, os idosos acima de 75 anos, aqueles que tenham comorbidades, os idosos com 60 anos ou mais que estão nas instituições de longa permanência, nos asilos, nas casas assistenciais, os médicos, enfermeiros, as pessoas que estão trabalhando na doença. Beleza. Uma conta feita pelos veículos de imprensa, só esse grupo prioritário, para atender a demanda desse grupo prioritário, a gente está falando em 15 milhões de pessoas. Como são necessárias 2 doses, nós estamos falando de 30 milhões de doses, só para atender o primeiro grupo, antes da gente passar lá para os idosos acima de 60 anos e depois para a fase 3, que é as pessoas que têm comorbidades. Então, quer dizer, se a gente vai precisar de 30 milhões de doses e nós temos só 6 milhões e agora a possibilidade de mais 7 milhões, nós ainda estamos chegando à metade do grupo prioritário definido pelo Plano Nacional de Imunização, que é o grupo 1. Então, quer dizer, a gente não pode perder a fé, porque aquela coisa começou, vai. Então agora vai chegando, vai chegando, ajustando, vai assim, se ajustando, né? A gente vê o que vai virar isso lá. É uma boa notícia também, né? Essas doses que chegam da Índia, de Oxford, também é validada, né? Pela sua eficácia. Agora tem um outro detalhe também aqui no Brasil, que é a questão dos insumos, né? Que você falou. Exatamente. E a gente tem essa preocupação, né, Danilo? Claro, porque isso trava a produção, né? O Butantan tem a previsão e um contrato já até assinado com o Ministério da Saúde para fornecer até abril 35 milhões de doses, o que seria suficiente para todo o grupo 1 e já começar a vacinação no grupo 2. Né? Só que para isso ele precisa dos insumos, Mônica. Nós não produzimos insumo. O Brasil só produz atualmente o insumo da vacina da influenza, da gripe. O resto dos insumos, que é o princípio ativo, que é o princípio ativo, a matéria-prima principal para a fabricação das vacinas, vem de fora. Nesse caso do Butantan e da AstraZeneca, da Fiocruz, vem da China. O insumo vem da China. De empresas diferentes, mas ambas as empresas da China. E eles precisam disso para continuar a produção aqui no Brasil, tanto a Fiocruz quanto o Butantan. Sem isso, não tem vacina produzida aqui. Nós vamos ter que continuar dependendo das produções de outros países. Só que nos outros países tem também a demanda interna, que aliás foi o que aconteceu com a Índia, né? A Índia não mandou semana passada como era a expectativa do Brasil, por quê? Porque primeiro, claro, priorizou
a demanda interna, priorizou os indianos. Depois, ela também priorizou os países vizinhos, ali na região dela. E agora é que está liberando os contratos feitos com outros países, a exemplo do Brasil. Então, quer dizer, se a gente for depender de produções internacionais de doses da vacina, essa vacinação aqui vai demorar muito ainda para arrancar. A gente precisa contar com a produção local, mas para isso precisa do ingrediente básico que vem lá da China. Né? Tanto para Fiocruz quanto para o Butantan. O que nós temos disso ontem? É bom, todo mundo sabe, eu já estive aqui no Manhã Total várias vezes, contando os solavancos do governo brasileiro com os chineses. Né? É Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, filhos do presidente, com mensagens desagradáveis para o governo chinês. Então, o próprio ministro das Relações Exteriores, o nosso chanceler, não tem uma relação muito boa com a China. Isso dificulta a, digamos, boa vontade dos chineses em agilizar a liberação desse insumo aqui para o Brasil. Não que isso seja o problema, e o governo brasileiro está tentando deixar claro isso a todo momento. O problema não é diplomacia, o problema é burocracia, como de fato é. Há uma questão burocrática para a liberação desse insumo, para a exportação desse insumo, mas que depende do governo chinês. Com um pouquinho de boa vontade, se a gente tivesse um relacionamento tranquilo com a China, com menos solavancos, menos rupturas, como veio ocorrendo nos últimos tempos, a gente poderia ter uma facilidade maior de ter esses insumos. Uma preocupação mas o governo federal agora parece que começou a ganhar o norte da coisa, né? O ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores ontem já teve uma conversa com o embaixador chinês, então a expectativa nossa é grande para que os insumos cheguem logo. São 11 mil litros desse insumo que seriam necessários, seriam suficientes para produzir 11 milhões de doses do Instituto Butantan. Então, veja, a conta. Que beleza, que já dá uma boa aliviada nesse problema, né? Exatamente. E vocês sabem, né, uma semana, é bom da gente rever essas imagens, né, e ir alimentando a nossa esperança todos os dias. Agora, Danilo, Política Cruzada domingo? Política Cruzada domingo, é claro que a gente não poderia falar de outra coisa senão a vacina. A gente vai conversar, vamos falar muito dessa questão da diplomacia brasileira com a China, com a Índia, com os outros países, no sentido de atrair e viabilizar esses insumos e também as doses prontas. Vamos falar também sobre essa primeira semana de vacinação, como foi isso, a logística da distribuição das doses, como foi feita a separação, a divisão disso aos estados. Então, domingo, às 10 da manhã, no Política Cruzada. Muito bem, é sempre bom tomar esse café. Eu acho que esse café essa semana tem até um gosto especial, né? Porque a gente sabe que é um processo longo ainda que a gente tem, mas nós vamos chegar lá. Agora precisa responsabilidade e precisa sabedoria. Eu não diria nem paciência, não, mas a sabedoria mesmo para dia após dia, né, Danilo? Sem dúvida. Tá bom o café? Tá uma delícia, como sempre. É aquilo, a vacina é o sopro de esperança. Começou, né? Começou. Lá. Aproveitando que o Danilo está aqui, o nosso programa está quase, né, terminando. Eu estou mandando um abraço aqui. Danilo é ótimo, eu sou fã dele. A Leila, viu, Rezende, mandando um Obrigado, beijo. Leila. Um abraço para você, viu? A Graça de Araguari, esse bolo tá bom, menino, se fosse você experimentar. Eu vou experimentar. Assim. Tamar de